Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do sexto ano do ensino fundamental. E o nosso tema de hoje é principais bacias hidrográficas, tanto local, regional e brasileiras, e sua importância e usos também. Então vejamos o que temos para a gente aprender hoje. Olha só. A distribuição das águas no território brasileiro é bastante desigual. Inclusive, em outra ocasião já falamos sobre isso, que você não consegue ter em todas as regiões brasileiras o mesmo volume de água que temos na região amazônica. Isso é uma realidade. Então, o sistema hídrico brasileiro, portanto, é dividido em 12 regiões hidrográficas, sendo que cada uma dessas compreende uma ou mais bacias hidrográficas. A bacia hidrográfica é uma unidade geográfica delimitada pelos divisores de água, formado normalmente por serras e planaltos. Então, olha só como está a distribuição dos recursos hídricos no Brasil. Preste atenção aí na tela agora comigo. O Nordeste tem 3,3% de água para atender 27% da população. Então, quando ele diz que há uma desigualdade da quantidade de água no país, é nesse sentido, quando a gente vê esse detalhe aí. O Nordeste tem apenas 3,3% para atender 27% da população, enquanto que a Amazônia tem 80% dos recursos hídricos e apenas 7% da população. Viram o detalhe aí? Como existe uma disparidade mesmo? Já as outras regiões, 16,7% de recurso hídrico para atender 66% da população de seus referidos estados, né? Então, até 2003, isso é bom a gente levar em conta isso, dividia-se o território brasileiro em 7 regiões hidrográficas, mas com a resolução número 32, de 15 de outubro, ao ano foi instituída a Divisão Hidrográfica Nacional, pela qual o Brasil passou a ser dividido em 12 regiões. Então aí esse mapa que você está vendo aí, todo colorido, refere-se às regiões hidrográficas do Brasil. Vamos ver aí comigo, vamos pelas cores, acompanha bem direitinho, não tira o teu olhar da tela. Região amazônica, número 1, 2, região hidrográfica de Tocantins, Araguaia, o 3, na parte em cima de rosa, Atlântico Nordeste Ocidental, número 4, Parnaíba, número 5, bacia hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental, número 6, bacia hidrográfica do São Francisco. Número 7, Atlântico Leste. Número 8, bacia hidrográfica do Paraguai. Número 9, bacia hidrográfica do Paraná. Número 10, bacia hidrográfica do Atlântico Sudeste. Número 11, bacia hidrográfica do Uruguai. E número 12, finalizando, bacia hidrográfica do Atlântico Sul. Né? Você deve ter pensado, quase que não termina, né, professor? Muito bem, mas isso é para você ter um panorama. Às vezes você vai responder uma questão e você nunca nem ouviu falar do termo. Então essa é a ideia de eu ter lido para você, isso aí eu já ouvi, realmente existe, vou pesquisar, ou talvez você até tenha memorizado com isso a proposta que vai ser para você. Muito bem, a região hidrográfica Amazônia, vamos falar sobre ela. Ela é constituída pela bacia hidrográfica do Amazonas, sendo esta a mais extensa rede hidrográfica da Terra. Sua nascente localiza-se nos Andes peruanos e sua foz no Oceano Atlântico. É uma bacia hidrográfica que se estende pelo Brasil 63%. Então, esse mapa aqui é para demonstrar para vocês que a bacia amazônica, ela não compreende apenas onde estão os estados brasileiros da região amazônica, bem como a floresta amazônica também não se limita, como vimos em outras ocasiões, apenas à Amazônia brasileira, mas existe a Amazônia internacional, como também pode-se dizer que a bacia hidrográfica amazônica também é uma bacia hidrográfica internacional. Então,
63% no Brasil, 17% no Peru, na Bolívia 11%, Colômbia 5,8%, Equador 2,2%, Venezuela 0,7% e Guiana 0,2%. Então vejam no destaque do mapa aí que tem um contorno em vermelho. Então essa parte de vermelho junto com a verde é a abrangência entre a Amazônia brasileira e a Amazônia internacional, onde está compreendido a bacia amazônica, onde algumas delas têm-se as nascentes de alguns rios da Amazônia. Qual a importância, então, dessa bacia amazônica? A bacia amazônica possui inúmeras utilidades, como o abastecimento de cidades. Se a gente levar em conta a questão do estado do Acre, você vai perceber que nós dependemos do abastecimento de água da ETA que vem do Rio Acre. Faz todo o processo químico até chegar às nossas torneiras, seja para alimento ou para cozimento ou outros fins. Então isso é importante a gente salientar. E também das populações ribeirinhas, né? Não devemos esquecer que os ribeirinhos ainda, muitos deles ainda fazem lavagem de roupa no rio, a pesca, fazem digamos assim, a coleta de água para outras finalidades, inclusive para o banho. Não podemos esquecer disso, né? O banho, que muita gente ainda tem esse prazer de tomar banho em locais que ainda não tenha tanta poluição como acontece na parte do sítio urbano das grandes cidades, como é o caso de Rio Branco, por exemplo. E para o uso doméstico, nas atividades domésticas, e também o desenvolvimento da agricultura e pecuária, principalmente esses dois que consomem bastante água, com produção de insumos para consumo imediato nas cidades e criação de rebanhos. Também se destaca na região a navegação. São mais de 20 mil quilômetros navegáveis, com uso de embarcações de pequeno, médio e grande porte, transportando tanto pessoas quanto mercadorias. Além do mais, são encontrados vários serviços e amplo comércio que atuam em cidades no curso desses rios navegáveis. E aí, quando a gente fala do caso da navegação, é importante lembrar que a gente, quando fala de rios navegáveis, aí você vai dividir então por pequenas navegações, médias e grandes navegações. No caso do Rio Acre, a gente vai ficar praticamente com as pequenas embarcações, exceto nos períodos de enchente. Já na região do Juruá e na região do Amazonas, você já vai ter a diversificação, tanto as pequenas embarcações, médias e grandes embarcações. Então, no Juruá você tem, por exemplo, o caso da trafegabilidade, da navegação de tanto navios como das balsas que transportam alimentos, combustíveis, enfim. Então, isso é importante a gente salientar na nossa realidade. Outra atividade que se destaca na bacia fica por conta do turismo, nas áreas de praia de água doce, muito comum na região do Rio Amazonas. Destaca-se o chamado turismo ecológico, onde as pessoas fazem pacote de viagem, vêm da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, para poder usufruir um pouco da natureza. Nessas regiões onde muitas das vezes são barcos, como é o caso da figura que vocês estão vendo aí, são hotéis fluviais, ou até mesmo hotéis que ficam dentro, no interior da própria floresta, para trazer um bem-estar para o visitante, para o turista que vem visitar essa região. Aí é um exemplo da pousada de Uacari, 600 quilômetros de Manaus, no Amazonas. Bom, os principais rios que drenam, e aí vamos falar sobre a bacia hidrográfica do Acre em especial. Os principais rios que drenam o estado do Acre são o Rio Purus, que formam juntamente com seus afluentes e subafluentes a bacia do Acre Purus, e o Rio Juruá, que forma juntamente com seus afluentes e subafluentes a bacia do Juruá. Você pode até perguntar assim, cadê os outros rios, professor? Está exatamente dentro dessa configuração de afluente e subafluente. Em outras palavras, dentro do Rio Purus e dentro do Rio Acre Purus e da bacia do Juruá, você vai ter braço direito e braço esquerdo desses afluentes. Então, os rios acreanos apresentam cursos sinuosos, ou seja, apresentam muitas curvas, né, com características meândricas, esse é o significado das curvas, como aos rios de planície. Isso favorece a formação de bancos de areia no leito, que impede a navegação de grande porte, como falei anteriormente. Então, a bacia hidrográfica do Acre tem cerca de 230 mil quilômetros quadrados
e situa-se no limite ocidental da plataforma sul-americana e cordilheira andina. Os rios do Acre fazem parte da bacia hidrográfica amazônica e são um importante meio natural para o transporte. Olha a figura aí, uma figura emblemática que nós carregamos há muito tempo, que tem a ver até com a nossa própria história econômica, social e política da nossa região. Então, principalmente das populações que vivem à sua margem, que ainda dependem da sua canoa, do seu motor de polpa, e as vilas e cidades acreanas que estão localizadas às margens desses rios. O rio Acre aí é importante, afluente da margem direita do rio Purus. Ele nasce na República do Peru, na confluência do encontro, quer dizer, do Rio das Pedras e do Rio Eva, a cerca de 300 metros de altitude, próxima à nascente do rio Acre. Acre que também nasce no Peru. Olha esse detalhe aqui, ó. O rio Acre é considerado um rio trinacional. Ele faz as divisas internacionais dos municípios de Assis Brasil, no Brasil, com Inhapari no Peru e com Bolpebra na Bolívia. E aí, no passado, a gente não pode deixar de fazer essa nossa, digamos assim, ilustração, porque o Acre, de todos os rios que ele tem, a gente não pode citar com especial o rio Acre, porque no passado ele teve tudo a ver com nossa economia, o crescimento, as cidades praticamente todas elas surgiram às margens do rio Acre. Mas, por outro lado, o rio tem sido impiedosamente poluído, né? Exatamente por essas cidades que estão às suas margens, e às vezes com lixos, pequenos volumes de lixo, até mesmo grandes volumes. Quem nunca já viu aí pelas margens do rio, dos igarapés, geladeira, sofá, tudo quanto é coisa de grande volume. Então esse é o quadro dos moradores que muitas das vezes nas suas margens fazem isso, ou que vêm de outros lugares e querem fazer descartes de lixo nessa região. Com isso então a gente encerra essa parte conceitual e vamos então para o nosso exercitando. Preste atenção na primeira questão, ver se você vai conseguir ter êxito nela. Vamos lá então? A bacia amazônica é constituída pela bacia hidrográfica da Amazônia brasileira e internacional, sendo esta a mais extensa rede hidrográfica da Terra. Sua nascente localiza-se nos Andes, e aí pontinho, pontinho, para você completar conforme as alternativas abaixo, e sua foz no oceano. Que oceano é esse então? Daquilo que nós estudamos há pouco. Seria então letra A, localiza-se nos Andes boliviano e sua foz no Oceano Atlântico? Ou seria letra B, nos Andes peruano e sua foz no Oceano Pacífico? Ou letra C, localiza-se no Andes peruano e sua foz no Oceano Atlântico? E por último, letra D, ou localiza-se nos Andes chileno e sua foz no Oceano Atlântico? Fez a sua escolha? Se você disse que a alternativa correta é a letra C, tá certo! Meus parabéns, é exatamente isso. Então, com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Se você quiser acessar essa ou qualquer outro componente curricular, basta você acessar o endereço que está aqui embaixo. Um abraço e até a próxima!